Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos atualizar tudo, né, e falar sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que recusou uma proposta do Atlético Paranaense pelo zagueiro Léo. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre um lateral direito do Olímpia do Paraguai, que o Vasco está interessado na contratação, vai ser assunto aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre o Coelho, jogador do Atlético Paranaense, que o Vasco ainda mantém contato, atacante, muito bom jogador. A gente conversa sobre tudo isso aqui nesse vídeo, que começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando, é claro, da KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO e lá você tem as melhores odds, né, de apostas esportivas para você fazer a sua fezinha. Se você quer fazer as suas apostas esportivas, na KTO é onde a diversão acontece. Mas lembrando sempre, né, é um site para maior de 18 anos. E lembrando sempre também que você deve jogar com responsabilidade, nada de achar que vai ficar rico, né, com apostas, porque isso não vai acontecer. Jogue apenas o que você pode perder. A KTO apoia o jogo responsável, é uma diversão. Bom, vamos lá. Vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que anunciou ontem de forma oficial o treinador Fábio Carille, né? Bastante contestado até, a gente pode dizer, o Fábio Carille, mas enfim, já está confirmado como novo treinador do Vasco. O Vasco tentou Renato Gaúcho, conversou com o Luiz Castro, conversou com o Pedro Caixinha, mas fechou mesmo com o Fábio Carille, que estava no Santos Futebol Clube, né? Fez uma campanha boa na Série B com o Santos, mas a torcida do Santos, em um momento, comprou a ideia de jogo, né, do Carille, que é um treinador mais defensivo. E o Santos, historicamente, né, é um time mais ofensivo, que usa muito a categoria de base, e o Carille não tem muitas dessas características, né? O Carille é um cara mais defensivo, aposta mais em medalhões, né? Não joga muito ali, não aproveita muito a categoria de base, e claro, isso irritou muito a torcida santista. Mas está definido, né, que Carille será o treinador do Vasco na temporada de 2025. Além de Carille, o Vasco também acertou a contratação do zagueiro Lucas Freitas, jogador do Juventude, né? Aliás, estava no Juventude, mas pertence mesmo ao Palmeiras, estava emprestado ao Juventude. O Vasco conseguiu, né, a contratação desse jogador de graça, né? Assinou um contrato de 3 anos. O Palmeiras cedeu o jogador e fica com 50% dos direitos econômicos do zagueiro Lucas Freitas. Além de Lucas Freitas, o Vasco também fechou, né, com o Tietê. Inclusive o John Textor hoje confirmou, né, que o Tietê será jogador do Vasco. O John Textor compartilhou uma publicação agradecendo ao Tietê pelos serviços prestados ali ao Botafogo. E nessa publicação dizia, né, que o jogador vai para o Vasco na temporada de 2025. O Tietê, que eu acho uma boa contratação, é um jogador que está acostumado a jogar em grandes equipes, está acostumado com Série A de Campeonato Brasileiro, jogador que é tetracampeão brasileiro, né? Campeão brasileiro pelo Palmeiras, pelo Palmeiras, né? Campeão pelo Atlético e também pelo Botafogo. Eu acho que o Tietê foi um belo movimento, né, de mercado do Vasco da Gama. Mas além de todas essas informações de ontem, né, que a gente já tinha debatido até aqui no nosso canal, tem mais algumas novidades aqui para a gente trazer nessa sexta-feira. Primeiro, começando sobre o zagueiro Léo, né? O zagueiro Léo Pelé, o Vasco que tenta negociar o zagueiro Léo Pelé, mas recusou a proposta do Atlético Paranaense pelo zagueiro Léo Pelé. A informação é a seguinte, informação do Globoesporte.com: o Vasco bateu o pé na negociação e recusou as condições apresentadas na primeira proposta do Atlético Paranaense e avisou a equipe do Paraná
que só aceita vender Léo com pagamento em dinheiro. Os clubes seguem negociando essa situação. A diretoria do Vasco não abre mão de receber em dinheiro por Léo Pelé. A ideia do Vasco é, ao menos, recuperar o dinheiro que foi investido na contratação do zagueiro. Há 2 anos, o Vasco comprou o jogador do São Paulo por 3 milhões de dólares, que na época dava 16 milhões de reais. O Vasco entende que precisa fazer caixa para conseguir recompor uma eventual saída do zagueiro, que disputou 49 partidas esse ano e terminou a temporada como titular. O Léo tem contrato com o Vasco até dezembro do ano que vem. No início dessa semana, o Atlético apresentou uma proposta pelo zagueiro, sugerindo ali um abatimento da dívida do Vasco, né, que o Vasco deve cerca de 1 milhão de reais referente ao empréstimo do Hugo Moura. O Furacão também ofereceu a possibilidade de envolver o zagueiro Matheus Gamarra no negócio. As condições não agradaram ao Vasco, que é representado nessas negociações pelo CEO Carlos Amodeu. Ao mesmo tempo, o Vasco segue interessado, na contratação do Coelho e não desistiu na contratação do ponta do Atlético Paranaense, que pediu um valor considerado ali muito alto, ao Vasco para liberar o atleta. Embora seja 2 negociações paralelas, a diretoria do Vasco sinalizou que pode afrouxar a corda nas negociações por Léo Pelé, caso a diretoria do Atlético aceite melhorar ali as condições no negócio pelo Coelho. Então, obviamente, o Vasco vai tentar usar o Léo ali como uma espécie de moeda de troca para tentar a contratação do atacante Coelho do Atlético, que eu acho muito bom jogador. Eu acho que é um jogador que, se viesse ao Vasco, chegaria para ser titular. É um jogador que o Vasco não tem no elenco com essas características. Apesar do Atlético ter sido rebaixado, o Coelho é um dos poucos ali que a gente pode dizer que se salva, naquele elenco do Atlético. Tem o Coelho, tem o Canóbio, o Fernandinho, enfim. O goleiro também, que é muito bom, mas eu acho que o Coelho seria uma contratação muito interessante do Vasco caso acontecesse. Eu acho que seria bom até para todo mundo, O Léo indo para o Atlético Paranaense, o Coelho vindo para o Vasco, enfim, seria novos ares ali para todo mundo. Mas vamos aguardar, e tendo mais informações, a gente traz aqui no nosso canal. Para encerrar esse vídeo, a gente vai falar sobre um jogador do Olímpia que o Vasco está interessado. O Vasco se interessou na contratação do lateral direito César Olmedo, do Olímpia do Paraguai. A estratégia do Vasco seria utilizar o zagueiro Manu Capasso, que pertence ao Vasco e estava emprestado ao Olímpia, como moeda de troca nessa negociação. O time do Paraguai tem interesse em ficar com o Olímpia, mas não quer botar dinheiro na jogada, E o Vasco colocaria ali o Capasso, como moeda de troca nessa negociação pelo lateral direito César Olmedo. Vamos acompanhar, tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.